Bom, a ideia agora é nós pegarmos esse conteúdo de cultura organizacional, olhar o que os autores falam sobre isso, e aí a gente aplicar ao Brasil, para a gente poder pensar os desafios que vocês vão ter nas empresas de vocês. Né? Então, vamos olhar um pouco para isso, mas antes de começar, eu gostaria de esclarecer uma dúvida do Vitor aqui. Que o Vitor pergunta, tá, essa questão de geração Y é uma questão de geração ou é uma questão econômica? É aquela coisa, primeiro que na cultura tudo interage, mas há fatores de fato de natureza cultural e psicológica que fazem com que essa geração seja diferente, né? Tem um trabalho muito bacana do Gilles Lipovetsky, A Sociedade do Pós-Dever, discutindo a sociedade pós-moralista, em que ele mostra que essa geração passou por uma mudança psicossocial significativa. A geração X, ela era a geração do dever. Pensando em termos psicanalíticos, olhando com Freud, o que acontece? Era uma geração formada nos moldes edípicos clássicos que Freud descreve. Eu tinha um pai e uma mãe com uma divisão sexual de tarefas muito clara, o pai como o lugar da autoridade, a mãe como o lugar do afeto, esses papéis muito bem descritos. Alguns filhos, os filhos precisavam competir pela atenção dos pais e ter essa aprovação dos pais. Era uma sociedade autoritária, o menino tinha que ter bom desempenho escolar se quisesse ser elogiado, a criança era criada muito para a ideia do dever, o dever com a família, o dever com a pátria, o dever com o outro. Essa geração, a geração Y, passa por Woodstock, o É Proibido Proibir, todas as mudanças da modernidade depois da pós-modernidade, e quando ela tem seus filhos, ela já está inaugurando uma outra fase. Você tem a entrada da pílula anticoncepcional de uma maneira maciça, quer dizer, a mulher começando a conseguir controlar os seus direitos reprodutivos. Antes da invenção da pílula, para as mulheres, cada relação sexual era uma gravidez possível, então não havia possibilidade de bandeira feminista que resistisse a isso. Né? A sexualidade feminina, ela era uma ameaça na casa do pai. Ela podia, né, se as filhas saíssem transando como os meninos, eram milhares de bocas mais para sustentar. Você tinha uma castração feminina muito mais direta, uma opressão feminina muito maior e uma dependência das mulheres em relação aos homens. Com o advento da pílula, com o advento das bandeiras feministas, as mulheres entrando no mercado de trabalho, as mulheres garantindo igualdade na educação, o que acaba acontecendo é que o número de divórcios começa a aumentar, as mulheres começam a conseguir controlar os filhos, então tem 1, 2 filhos, e o que acaba acontecendo é que essa lógica se inverte. Em vez da gente ter um casal coeso, com a mulher, de certa maneira, obedecendo o marido, e os filhinhos dentro daquela ordem patriarcal, o que a gente passa a ter na geração Y é o marido e a mulher já não tão coesos, podendo se separar, esse vínculo ganha uma fragilidade enorme. A mulher dizendo, peraí, eu também quero ter direito a trabalhar, ter meu dinheiro, eu quero autonomia, eu quero direito a prazer sexual, que era uma coisa que não aparecia antes. Tem um livro fantástico do Anthony Giddens, Amor, Sexo e Erotismo nas Sociedades Modernas, mostrando como essa revolução feminina pega os homens de surpresa. De repente, as mulheres estão dizendo, peraí, eu quero vantagens para o meu lado. Isso altera a relação de poder entre os sexos de uma maneira muito direta. E o que acaba acontecendo é que o único vínculo permanente é com o filho. Então, é o pai e a mãe competindo pelo afeto do filho. Aquela criança nasce com um monte de carinho, de amor, de meu lindinho, eu tenho que fazer tudo pelo meu filho, eu tenho que dar o melhor para o meu filho, eu tenho que dar educação para o meu filho quer um videogame, meu filho quer um celular. E a escola dizendo para esse menino que se ele estudar muito, se ele souber estratégia, inglês, francês, ele vai ocupar as posições de topo. O que acontece é que essa geração cresce achando que é a última Coca-Cola gelada do planeta, assim, né? O último biscoito do pacotinho. E quando eles entram nas hierarquias, o que eles descobrem? As posições estão ocupadas.
Então há uma sensação de traição. Peraí, me prometeram que o mundo ia iluminar um palco para eu estrear. Agora, quando chega na hora da estreia, você tá vendo? Agora, quando chega na hora da estreia, estão me mandando servir cafezinho e tirar xerox. Não estou aqui para isso, não vou aturar isso e não vou esperar 20 anos para poder competir por essas posições. Então, o que o Gilles Lipovetsky mostra é que essa geração, ela tem uma subjetividade muito mais narcísica do que edípica. Se eu sou lindo, eu sou bom pra caramba e eu mereço, por que eu vou ter que ficar aqui esperando a minha vez? Por que eu tenho que me sacrificar por uma empresa, vir de baixo, carregando peso para chegar lá em cima? Eu não quero isso, eu sou lindo, fofo, maravilhoso, minha mãe me disse, meu pai me disse, o professor me disse. Então, você começa a ter uma dificuldade nesse choque de gerações, de como é que essa geração X, que ainda está no poder, que ainda está nas principais posições, lida com uma geração que não tem os mesmos valores e não trabalha da mesma forma, né? E um desafio para as empresas, que é como é que a gente vai preparar essa geração para ocupar as posições de poder no futuro, porque ocupar a posição de poder demanda uma capacidade de aguentar problema enorme. Demanda resiliência. E resiliência, que é um termo emprestado da física dos materiais, que diz essa capacidade de apanhar pra caramba sem perder a forma, né? Como é que essa geração vai ocupar esse lugar? Porque essa geração fala, não, eu quero isso desde que não atrapalhe a minha qualidade de vida. Eu quero isso desde que aquilo. Então, esse papel difícil de se preparar para o exercício do poder, de ter que olhar para o outro e conseguir que o outro coopere contigo, perseverando para um objetivo futuro, fica complicado nas organizações. Então, a questão de como é que eu organizo processos de sucessão e planejo essa subida de líderes de baixa resiliência é um problema. Agora, isso é uma característica geral. Não dá para dizer que todos da geração Y têm resiliência. Não é verdade, né? A questão é que tem uma multiplicidade de pessoas e indivíduos enorme, mas existe essa característica geral dessa geração, né? Então, é uma geração que, de fato, foi criada com um conforto muito grande. Que coloca pra gente uma questão no Brasil agora, que é como é que essa geração vai conviver com a escassez. Essa geração não passou por crise, não passou por desemprego. E essa geração... Em todos os sentidos, né, professor? Oi? Escassez em todos os sentidos. Essa geração não passou por escassez exatamente em todos os sentidos. A dificuldade de emprego, a dificuldade de acesso ao dinheiro, a dificuldade de acesso à terra, a dificuldade de acesso à casa própria, crédito. Essa geração não foi preparada para isso. Então, como é que isso vai se dar? É um desafio muito grande. Bom, gente, vamos voltar agora para esse desafio no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com cultura organizacional no Brasil, eu tinha acabado de chegar do meu doutorado no Japão. E eu olhava para as empresas brasileiras naquele momento, tentando implantar os modelos de gestão japoneses, e eu via uma dificuldade enorme de garantir essa adaptação. Por exemplo, no Japão, na década de 80, o funcionário, o empregado, ele cuidava de toda a sua área de trabalho. A gente teve isso na manutenção, na operação. De muitas maneiras, a ideia é que o operador ou o operário, ele cuida daquela área como se fosse a casa dele. E que se ele puder operar e também saber zelar pelo equipamento, fazer algum tipo de manutenção, fazer esse processo de gestão total da sua unidade de trabalho, o resultado final seria melhor. Quer dizer, quando a Toyota consegue surpreender o mundo com carros de uma qualidade impressionante, com a ideia do defeito zero, quando a indústria japonesa consegue chegar na marca do defeito zero, just in time, Kanban, ela tinha conseguido criar essa apropriação total do posto de trabalho pelo funcionário. As empresas brasileiras tentaram fazer isso e tentaram implantar os modelos japoneses aqui.
mas um choque cultural enorme. O empregado japonês dizia, o brasileiro dizia, não, eu sou um operador de petroquímica, por exemplo, eu não vou substituir um faxineiro. A faxina é um trabalho menor, é para pobre, para técnico não capacitado, é para quem não tem escolaridade. Eu sou um técnico capacitado, eu não faço essa tarefa. Essa questão desses trabalhos menores como trabalho de escravo é da nossa cultura grega, da herança grega da nossa cultura, em que a elite está na concepção, a elite está no mundo das ideias, está no mundo da filosofia, no mundo das artes e da ciência, e o trabalho é feito por escravo. Tem uma descrição muito interessante desses elementos num livrinho fácil da Marilena Chauí, que é O que é Ideologia, em que ela mostra como a visão de mundo da cultura grega corresponde a essa forma de percepção do trabalho. Então, quem fazia essas tarefas na Grécia Antiga eram os escravos, e quanto mais educação você tinha, mais afastado você estava delas. Os sindicatos no Brasil foram contra. Imagina que você vai agora fazer com que um trabalhador da operação faça também um trabalho de manutenção. A resistência sindical a esse tipo de movimento foi gigante. Quer dizer, aqueles modelos japoneses, eles eram inadaptáveis, digamos assim, para o Brasil naquele contexto. O que o Brasil conseguiu adaptar, mesmo assim, superficialmente, da cultura japonesa, foi os círculos de qualidade total, e mesmo assim interrompidos prematuramente em relação aos resultados que dava no Japão. Naquele momento, o que a gente tinha? Tinha um desafio de qualidade que era enorme. Eu estava fazendo um trabalho de consultoria, em 89, numa empresa de petroquímico que fazia PVC. Aquela empresa ia, ensacava o PVC, era uma indústria de segunda geração de petroquímica, comprava o petroquímico básico, transformava na indústria de segunda geração, em pellets de PVC, e vendia para uma empresa de terceira geração que ia pegar aquele plástico e transformar em tubos, em canos, em baldes, em sapatos e outras coisas. O que acontece é, se tivesse algum contaminante naquele saco, aquelas bolinhas de plástico com alguma outra coisa misturada dentro podia quebrar as estrujoras, que eram as máquinas que faziam o plástico do cliente final. Então, o cliente final, ele tinha uma área de peneiragem, ele tinha que peneirar toda aquela matéria-prima para ter certeza que não iam entrar impurezas nas máquinas e que não ia quebrar os seus equipamentos. Quando você olhava os sacos, tinha moeda, tinha garfo, e num deles que chocou a empresa tinha um capacete. Quer dizer, alguém abaixou a cabeça para olhar alguma coisa, caiu o capacete, ele foi no saco, quando o cliente foi peneirar, aparece o capacete ainda com a logo da empresa, como um contaminante no saco. O que acontece é, a falta de padrão e de qualidade na entrega fazia com que o cliente, ao longo da cadeia, tivesse um custo muito grande. Ele tinha que manter uma área para tratar a matéria-prima que estava vindo do fornecedor. Os japoneses perceberam que isso gerava custo. E o que eles fazem? Olha, eu te garanto defeito zero. O que significa é, todo o meu produto está absoluta e rigorosamente dentro de um padrão de qualidade aceitável. O que significa que eu vou te causar uma economia e simplificar o seu processo. Se você comprar um produto meu, você elimina essa área. Os japoneses viram também que a dificuldade dos fornecedores de entregar estoques e essas coisas gerava um custo financeiro enorme. E muitas empresas precisavam ter um volume de peças gigantescas em estoque para ter certeza que seus processos continuavam. Então, se você é uma empresa de processo contínuo, você tinha que ter uma quantidade de itens de manutenção, por exemplo, gigantescas. Essa empresa, na época, tinha mais de 55 mil peças em estoque de manutenção. Se quebrasse alguma peça, ter certeza que poderia repor. E tinha que ter estoque de matéria-prima para poder garantir que o processo contínuo correria. O custo desse capital parado, imobilizado na forma de estoques e peças era enorme. Os japoneses começaram a dizer, peraí, eu te garanto entrega just in time. E conseguiam se organizar para de fato fazer isso. Então,
capacidade financeira desse cliente aumentava muito por conta dessa qualidade de entrega. O Brasil queria esse tipo de solução, mas a gente teve dificuldade de implantar esse modelo de gestão. A gente tinha dificuldade de fazer a coordenação desses arranjos e a gente tinha dificuldade de fazer com que isso andasse em modo contínuo. Então, quando os japoneses fizeram os primeiros círculos de qualidade, quem é muito novo não pegou essa época, a ideia é: a Valéria faz atividade de um jeito, a Mariela de outro, Renata de outro, Vitor de outro. Todos esses jeitos são bons, mas qual será o melhor? Para a gente poder progredir continuamente, a gente tem que parar e estudar qual é a melhor forma e criar uma forma única desse grupo trabalhar, porque aí vai estar todo mundo na mesma página, a gente consegue ir aprimorando continuamente. O grupo via como cada um executava a tarefa, discutia as melhores práticas e criava um padrão. Quando todo mundo estava com um padrão feito, ficava muito fácil ver como era possível fazer aprimoramentos contínuos sobre aquilo. Eu tinha uma forte qualidade de comunicação e engajamento entre essas equipes e eu consegui, então, ir eliminando todos os micro problemas que apareciam na gestão. Então, eles tinham um sistema de cliente-fornecedor interno muito bem amarrado, todo mundo orientado para resolver problemas e gargalos, fazia com que o produto saísse na ponta com uma qualidade muito boa e com um prazo excepcional, você não tinha irregularidades no processo de produção. Para a gente não estava funcionando bem. Os círculos de qualidade conseguiram mais ou menos nivelar ou padronizar o produto, mas as empresas brasileiras inevitavelmente interrompiam esse círculo de qualidade quando entrava justamente no modo de aprimoramento contínuo. Uma vez padronizado, se registrava aquele padrão, criava um livro de padrão e procedimentos e todo mundo tinha simplesmente que executar aquilo. No ano seguinte, quando ia ter uma auditoria das normas de qualidade, aí todo mundo tinha que parar para provar que estava fazendo o aprimoramento contínuo, se revia aquelas notas, se aprimorava e pum, botava lá novamente. Para o japonês, o círculo de qualidade foi o começo de uma nova fase de produção de valor continuamente. Então, o círculo de qualidade, ele era o alinhamento básico para que que o processo de aprimoramento contínuo de qualidade funcionasse. No Brasil, você ouvia naquela época as pessoas dizendo: não, os japoneses chamam isso de qualidade total, mas não é. É padronização. E essa padronização nos engessa, porque a gente tem um monte de dificuldades para recorrer, mas a gente tem que ficar preso naquele padrão infernal do qual a gente não pode sair. Aí você perguntava: peraí, mas e o Kaizen? O Kaizen era para dar conta disso. Ele tinha desaparecido. Naquele momento, então, eu fui contratada por uma empresa que era uma grande empresa brasileira, super boa. Ela tinha feito um esforço gigantesco para implantar procedimentos de saúde e segurança no trabalho. Foi uma consultoria gigantesca da melhor empresa que ela encontrou na época para fazer isso. Era uma empresa americana, benchmark internacional em segurança, veio para o Brasil, foi lá, desenhou o processo, desenhou o padrão, avaliou todos os procedimentos, mapeou o ponto crítico, capacitou 6 Sigma Black Belt, fez um esforço gigantesco de padronização. Legal. A empresa parecia pronta para trabalhar com padrões globais de saúde e segurança. Logo na sequência tiveram 3 grandes acidentes com uma contaminação do mar, com morte de pessoas, com perda de máquinas e equipamentos. E a empresa se perguntava: peraí, onde foi que a gente errou? Como é que isso pode ter acontecido com a gente? O que a gente deixou de fazer? Era a empresa que de fato mais investia nesse assunto. Na época, um dos gerentes gerais dessa empresa me contratou porque falou o seguinte: eu tô achando que é um problema de cultura. Essa pessoa lia muito sobre o tema e estava chegando à conclusão que era isso. Eu falei: mas peraí, problema de saúde e segurança, antes de qualquer coisa, é um problema de engenharia de processo. Ele disse: olha, nós já fizemos tudo que a engenharia podia ter feito e a gente teve esses acidentes com impacto nas comunidades, com impacto ecológico. Tem algum problema de cultura? Eu falei: tá, vamos ver.
Eu comecei a entrevistar as pessoas e eu perguntava, por que o acidente aconteceu? E os funcionários diziam, porque o procedimento estava desatualizado. Perguntei isso para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Mas por que o procedimento estava desatualizado? E as pessoas diziam que a empresa não atualizou. Aí você dizia, peraí, mas a empresa é quem, cara pálida? Quem é essa senhora gorda, irresponsável e preguiçosa que devia estar aqui atualizando o procedimento e não atualizou? Essa era uma questão que se colocava toda hora. Não, que a empresa não nos respeita, a empresa, a instituição, o governo. Aí você dizia, tá, mas qual é o papel dessas instituições, empresa, instituição, governo, em resolver um problema tático operacional na tua área? Isso começou a aparecer de uma maneira muito recorrente. E eu comecei a me dar conta de que essas pessoas se sentiam absolutamente desempoderadas para propor melhoria, se sentiam engessadas e não acreditavam de fato que saúde e segurança era um valor para a empresa. Então as pessoas diziam, olha só, a minha vida está em risco aqui embaixo, o equipamento está em risco, mas a empresa não está vendo isso. A empresa, de fato, tem muita hipocrisia em dizer que esse programa está aqui para garantir saúde e segurança. De fato, não é. Isso é coisa para inglês ver, de fato, não está em prática. Aí eu fui falar com os gestores. E os gestores diziam, também seria louco de não estar fazendo isso de fato. Numa indústria como essa, o custo de um acidente é gigantesco. A gente gasta muito mais com os acidentes do que com as horas paradas para evitar que o acidente aconteça. É claro que é do melhor interesse de todo mundo trabalhar com a prevenção de acidentes. Quando eu fui falar com os empregados, eles não acreditavam. E aí você dizia, tá, peraí. Se segurança é um valor para todo mundo, por que não dá para fazer? Aí as pessoas diziam, não, porque não dá tempo. Peraí, como é que pode não dar tempo para aquilo que é o principal valor? Não, porque na verdade tem uma rotina de trabalho super apertada, a gente não consegue parar para rever os procedimentos. Quando a gente vê o acidente aconteceu. Eu vi isso em quase todas as empresas que eu trabalhei depois desse caso. Essa empresa até patrocinou o livro desse tema, que é o Criando o Hábito da Excelência, porque achou que isso era um serviço para a comunidade. E tem empresas no Brasil também atrás desse nível aqui, que de fato era um nível de qualidade, quando você tem toda a engenharia de processo arrumadinha no lugar e você tem os fatores comportamentais atuando. Quando você implanta a engenharia de processo, você já tira aí 98% dos grandes acidentes que acontecem e das grandes perdas. Mas ficavam uns 2% residuais ali que volta e meia explodiam num acidente de maior magnitude. Nós começamos a perceber que havia uma relação entre distância de poder e a dificuldade de agir baseada em valores. E essa é uma questão que a gente vai colocar. E eu ficava pensando, como é que essa correlação se estabelece? Na indústria, eu acabei descobrindo, mas depois eu fui contratada para trabalhar em hospitais que diziam, olha só, sabe aquilo que você colocou naquele livro? Isso aparece aqui nos hospitais também. Nós queremos trabalhar com máximo de segurança do paciente. A infecção hospitalar no Brasil é um super problema, mas a gente não consegue fazer isso. E embora todo mundo reconheça que segurança do paciente é o mínimo que um hospital deve poder garantir, nós de fato não conseguimos fazer isso. Então aqui tinha uma questão que me fez ficar pensando sobre a aplicabilidade das metodologias americanas e das teorias americanas para pensar o nosso problema. Por quê? Porque muitos dos teóricos americanos que estavam olhando para a questão dos valores, da cultura, diziam que cultura eram valores e crenças compartilhadas. E o que a gente encontrava aqui? Todo mundo compartilhava do valor. A vida era um valor para todo mundo. Havia uma crença fortemente arraigada de que era responsabilidade da empresa e era responsabilidade no mundo do trabalho que os acidentes não acontecessem. Mas os acidentes aconteciam e eles aconteciam muito mais do que as pessoas gostariam de ver.
Quando eu fui olhar nos hospitais, isso acontecia também. Aí a gente aplicou uma pesquisa na época para tentar ver se de fato havia uma correlação entre distância de poder e infecção hospitalar. E onde a gente passou isso, batia na cabeça. Havia uma correlação positiva entre distância de poder e infecção hospitalar. E eu ficava pensando, gente, como é que eu estabeleço? Como na prática isso se dá? Quer dizer, quantitativamente, uma análise quantitativa mostrava que havia relação, mas eu não tinha conseguido entender nada sobre aquele fenômeno. Eu estava com isso na cabeça quando eu fui no médico. E aí, o médico falou, e aí, como você está? Eu falei, eu estou encafifada com um problema de pesquisa que eu não estou conseguindo resolver. Eu percebi que há uma relação entre distância de poder e infecção hospitalar. E aí esse médico me disse, o que é distância de poder? Falei, a propensão a aceitar autoritarismo, a distância entre o topo e a base, a aceitação dessa diferença. Esse médico tinha acabado de voltar de um ano sabático na Suíça. Aí ele falou, mas eu sei exatamente por que esse processo acontece. Falei, poxa, doutor, então me conta. E ele me contou a seguinte história. Ele estava na Suíça, 8 da manhã, ia começar uma cirurgia de um câncer ginecológico bastante complexo. Essa cirurgia, ela acontecia em 2 etapas, tinha uma entrada por baixo, pelas partes contaminadas, e depois teria que ter uma incisão abdominal. Ele estava ali no hospital, ele era um catedrático de uma universidade brasileira, fazendo seu ano sabático lá para atualizar suas pesquisas. O médico responsável por fazer isso, o cirurgião, que era também o diretor do hospital, estava lá. O médico assistente não chegava. Esse tipo de cirurgia, que ia durar algumas horas, pela lei, tem que ser feita com a presença de um médico assistente. Porque se o médico titular passar mal, precisar beber ou comer, né, são de 6 a 8 horas de cirurgia estimada, precisaria ter um assistente dando continuidade àquela cirurgia, você não pode deixar o paciente ali e sair para ir para o restaurante, né? Então, aquela coisa, regra estabelecida. O assistente demorou para chegar, chegou 40 minutos depois. O médico titular estava muito aborrecido e falou com o assistente, quem você pensa que é para chegar a essa hora e deixar toda a equipe esperando? Você é irresponsável, eu te escolhi para fazer parte da minha equipe, mas vi que eu não fiz um bom negócio. Você não é uma pessoa responsável, eu não te quero na minha equipe. Você sabe quanto custa uma sala dessa parada 40 minutos só por causa do seu atraso? Eu estava bem chateado. O médico titular disse, peraí. O médico assistente disse, peraí. Estava nevando muito e meu carro ficou atolado na neve. O médico responsável falou, olha só, você é médico e você mora num país que neva. Quando eu vi a sua escolha de carro, eu já vi que tipo de valores profissionais você tinha. Né? O meu carro é um carro alto, com tração nas 4 rodas, que passa por qualquer nevasca. Você preferiu um carro esporte, valorizando luxúria, sei lá o que, o seu carro está a 1 palmo do chão. Era óbvio que ele ia entalar na primeira neve. Clima horrível. O médico chega e diz, vamos para a sala de cirurgia. O médico assistente diz assim, sinto muito, doutor, eu não vou. Uma das normas de segurança do paciente diz, se você não tiver no seu melhor eu, não tiver capaz de trabalhar com maestria e profissionalismo, não faça uma atividade complexa. A maior parte dos erros médicos se dão quando os médicos estão abalados psicologicamente. O pior erro médico é um erro de bilateralidade, quer dizer, era para tirar o rim direito, o cara tira o esquerdo. Né? Isso acontece normalmente quando o médico está de luto, por exemplo, ele acabou de perder um membro da família, ele está muito deprimido, ele passou por um divórcio, ou então, por exemplo, ele suspeita que a mulher dele está com um amante, quer dizer, ele sai de casa para fazer uma cirurgia, ele está com medo que o Ricardão apareça. Você consegue ficar ali trabalhando com o máximo de competência, preocupado se isso está acontecendo na sua casa? Então, muitos hospitais trabalhavam os médicos para fazer esse diálogo intrapessoal, como é que eu tô, se eu tô bem ou não tô, né? O diálogo interpessoal, como é que a minha equipe tá, e o diálogo do grupo para ver se todo mundo consegue realizar aquela cirurgia. O médico falou, olha, eu tô muito afetado emocionalmente, eu tô irritado e nervoso,
O feedback, a regra de feedback nesse hospital é que ele deve ser dado em privacidade, com o objetivo de desenvolvimento de pessoas. O que o senhor fez comigo não foi me dar um feedback, foi me humilhar em público na frente de outras pessoas. Eu estou bastante irritado com isso e não consigo garantir que consigo me acalmar o suficiente para não errar. Dr. Gutenberg, que estava lá, carioca, gente boa, né, chegou e disse, não, pode deixar, eu lhe assisto e essas coisas, e se eu não me engano, o doutorado dele era de lá, uma coisa assim, ele podia fazer isso. E o médico de lá falou, não, mas eu não posso pegar um catedrático para ser meu assistente. E aí entra o aspecto bacana da cultura brasileira. Eu estou aqui mesmo, está me levando, eu não estou fazendo nada, só o paciente está lá dentro, não me custa nada, porque na hierarquia acadêmica, o brasileiro era um catedrático, isso era um titular, então ele estava mais alto, como é que ele ia assistir? Essa flexibilidade do brasileiro é bacana, ele foi. Quando ele chegou na sala de cirurgia, o médico fez a primeira parte da cirurgia e estava com a luva, com equipamento, com tudo, fazendo aquilo que ele chamava a entrada pela parte contaminada. Ele podia tocar com a luva e estar com coliformes fecais ou alguma bactéria daquela região que não poderia estar em contato direto com o sangue quando ele fosse fazer uma incisão abdominal. Ele tinha que trocar a luva, ele tinha que trocar tudo aquilo para poder fazer o resto da cirurgia. Como ele já estava irritado e nervoso, ele passou um esterilizante na mão, virou para a enfermeira e disse, bisturi. A enfermeira falou, sinto muito, doutor, o senhor não cumpriu os procedimentos de segurança. E aí ele estava irritado, falou, nós já estamos muito atrasados, eu sou a autoridade máxima na sala. Ela falou, mas sou eu que zelo pelos procedimentos de segurança. Eu vou ter que reportar, porque se algo acontecer, nós saberemos a causa. O Dr. Gutenberg, na hora, ele ficou em choque cultural total. Em anos que ele trabalhava no Brasil, ele nunca tinha visto uma enfermeira peitar um médico dessa forma no centro cirúrgico. Ele estava esperando o pior ali, quando o médico tampou o rosto com a mão, tocou na enfermeira e falou, obrigada, desculpa. Olha por que os protocolos têm razão, olha por que a gente não deve operar abalado emocionalmente. O médico assistente tinha razão, eu forcei essa barra demais, estiquei essa corda, podia ter matado essa moça por não ter cumprido o protocolo, é uma paciente antiga minha, não ia ter me perdoado nunca, muito obrigada. Ele ficava agradecendo a enfermeira. Dr. Gutenberg disse assim, eu trabalho no Brasil há 30 anos. Eu nunca vi um subordinado peitar um superior em nome de um valor como segurança no paciente. Então, existem elementos da cultura nacional que são fortes o suficiente para neutralizar os valores da cultura organizacional, a não ser que a gente consiga, de fato, mitigá-los. E é isso, por exemplo, que eu via no Einstein. O Einstein endereçou esse problema brilhantemente. Quando eu estava fazendo as entrevistas lá, os médicos diziam, esse equilíbrio na equipe multidisciplinar, ela é muito importante, ter muita igualdade. Só que o médico só se torce a evidências. E as enfermeiras, os enfermeiros, o corpo de enfermagem é muito mais mal formado no Brasil do que os médicos. Então, os enfermeiros não sabiam argumentar baseado em evidência. Então, o médico tendia a não respeitar o enfermeiro e se mantinha uma distância muito grande. Eles não só trabalharam com os médicos a importância de trabalhar numa equipe interdisciplinar, como fizeram o quê? Capacitaram os enfermeiros para argumentar baseado em evidência. Então, trabalharam nas duas pontas. Fizeram isso tão bem que acabaram criando uma escola de enfermagem que é referência nacional, justamente para aumentar a qualidade dessa enfermagem na capacidade de fazer esse embate científico e ter a qualidade do argumento científico preponderando e não outros aspectos da relação. Então, agora abrindo a primeira faculdade de medicina deles e, na realidade, toda essa tecnologia soft de gestão hospitalar faz parte daquilo que eles chamam de excelência Einstein. Quando você olha para isso e você pensa, tá, como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso fazendo com que o médico entendesse a importância de equipe multidisciplinar, capacitando os enfermeiros para fazer argumentação baseada em evidências
e, de fato, medindo o resultado dos protocolos de medicina e enfermagem que estavam sendo usados no hospital. O processo de certificação internacional, que eles foram os primeiros a obter, de muitas maneiras, já exige um certo empoderamento da enfermagem. Então, você consegue diminuir a distância de poder sem criar um caos na relação. Porque o que acontece? Em sociedades autoritárias, se você trata o subordinado como igual, ele não sabe se relacionar. Eu tentei isso, né? Logo que eu cheguei do Japão, no Brasil, eu consegui uma empregada e eu queria que ela almoçasse comigo na mesa. Eu falei, é mais rápido, a gente suja a louça toda de uma vez, lava toda de uma vez, vai ser muito melhor. Ela se sentia extremamente desconfortável comigo na mesa. Ela fazia questão de almoçar depois. Então, o que acontece? A diferença e a cultura, como o Bourdieu coloca, não é só um estado da mente, ele é também um estado do corpo. Então, mesmo que eu conversasse com ela sobre a nossa igualdade, não era assim que ela sentia, não era assim que ela percebia a relação. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu causava sofrimento e constrangimento tentando obrigar a pessoa a almoçar comigo. Então, a desigualdade, ela tem múltiplas formas de se perpetuar. É necessário endereçar isso com alguma metodologia específica, né? Então, esse sentimento de superioridade, da mesma forma, ele está presente no corpo dessa elite que aprendeu a ser servida numa relação desigual. Para você reconstituir igualdade, não é simplesmente criar ritos igualitários. O indivíduo que está embaixo, ele precisa perceber que os seus saberes, as suas práticas e as suas competências são de igual valor. E isso é uma coisa que o Einstein conseguiu fazer de uma maneira brilhante. Então, em algumas das entrevistas que a gente estava fazendo lá, você conseguia enxergar o valor da missão e da tarefa no discurso das pessoas. A gente entrevistou uma moça que fazia desinfecção dos centros cirúrgicos. Tinha uma questão lá com a terceirização que era, peraí, se a gente quer ter o máximo de segurança do paciente, não dá para trabalhar com equipe de limpeza terceirizada. E aí o pessoal, a liderança Einstein falou, por quê? Se nós capacitamos vocês, por que vocês não podem capacitar as equipes terceirizadas? E aí os enfermeiros e os assistentes de enfermagem disseram, porque eles ganham mal, então o turnover é alto. Quando a gente termina de capacitar, já é uma outra equipe. Olha o que é argumentação baseada em fatos e evidências. A liderança do hospital, então, falou, não, se isso é verdade, e segurança de paciente é um valor, vamos ter que examinar isso. Descobriram que, de fato, o turnover era alto demais para que o treinamento tivesse sucesso. Mas primarizar toda a limpeza traria uma complexidade de gestão gigantesca e dificultaria enormemente a orquestração de equipes tão grandes. Então, eles pensaram, como é que a gente pode resolver esse problema da melhor maneira possível? Uma pessoa sugeriu, então, será que se a gente abrisse uma carreira no Einstein para quem entrasse pela firma, será que isso não facilitaria a gestão da firma e a redução do turnover? O cara saber que se ele entrar, se ele for bom demais, ele pode ficar? E ele pode conseguir uma carreira no Einstein? Será que isso não motiva e não cria um jogo ganha-ganha? Será que a firma não toparia fazer isso com a gente, em vez da gente primarizar a limpeza? Deixar a firma fazendo a limpeza das garagens, a limpeza dos jardins, a limpeza das áreas externas, a limpeza da recepção, das áreas comuns, do restaurante de visitantes, e nós começarmos a criar uma carreira hospitalar a partir daí, quer dizer, teria o especialista em desinfecção hospitalar 1, por exemplo, cuidaria da limpeza dos quartos dos pacientes não cirúrgicos, em que o risco de contaminação era menor. Estou chutando aqui, não me lembro detalhes disso. Uma evolução nessa carreira, ele limparia o quarto dos pacientes de maior risco que passaram por cirurgia. Numa evolução dessa carreira, o indivíduo limpa as UTIs e essas coisas, e no ponto máximo, está fazendo a desinfecção dos centros cirúrgicos.
A gente conversou com uma moça que fazia desinfecção do centro cirúrgico e a gente falou, você é faxineira? Ela falou, não, eu sou técnica em desinfecção hospitalar. Eu falei, mas o que você faz é a faxina. Ela falou, não é. A diferença é a seguinte, faxina você faz de qualquer jeito. Aqui não, eu sei que produto usar, em que lugar, por quê e como e onde. E tem uma coisa, eu participo do planejamento das cirurgias e eu sei a consequência do que eu posso fazer. Não adianta nada você vir aqui para um hospital de alta complexidade e operar com bam. Se eu não fizer o meu trabalho, você vai morrer igual. Né? O que acontece? O nível de importância e de responsabilidade era equivalente. Esse sentido e significado da tarefa fazia com que essa pessoa se sentisse igual nessa relação. É claro que ela tinha um respeito pelo médico, mas ela reconhecia o papel dela no sucesso daquela atividade. Uma coisa curiosa que eu vi lá também, nós estávamos entrevistando, eu falei, agora eu vou pegar esse hospital, essa cultura não pode estar tão bem montada, vou falar com o pessoal de manutenção, de televisão. Esses caras não podem estar bem socializados na cultura, senão isso aqui vai ser um mega caso. A gente estava conversando com o pessoal de manutenção de televisão e eu perguntei para eles, o que vocês têm a ver com a missão do hospital? Eles disseram, nós temos tudo a ver. Nós temos um papel fundamental na segurança do paciente e no humanismo, no cuidado com o paciente. Eu falei, mas vocês não consertam TV? Não, claro. Mas pensa bem, se você vem para um hospital de alta complexidade, você está com muito medo. Você está com medo de tudo e tudo que você não quer pensar. Imagina que você entra no seu quarto, o que você vai fazer? Sozinho, de noite, você acabou de ser internado, você vai pegar o controle remoto e vai ligar a televisão. Se a televisão não funciona, você vai ser obrigado a ficar lá sozinho no silêncio, pensando em tudo que vai acontecer contigo no dia seguinte. Ter uma televisão funcionando ou não é acolhimento e cuidado com o paciente? Falei, bom, de fato né? Depois eles disseram, se você entender de manutenção e a televisão não funcionar, você vai dizer, cara, se nessa cozinha nem a televisão funciona, será que os equipamentos do centro cirúrgico funcionam? Aí você vai surtar de vez. Então, garantir que esse indivíduo está acolhido numa comunidade de excelência é parte do nosso trabalho. E depois, se você parar para pensar bem, o controle remoto e a televisão são fatores extremamente contaminantes no quarto. Isso ninguém estava pensando. Foi a nossa equipe que viu a importância de esterilizar os controles remotos e a televisão, porque as pessoas chegam de fora, pegam no controle remoto, o paciente pega no controle remoto e muitos hospitais não percebem isso como um fator contaminante. A nossa equipe percebe esse tipo de coisa e a gente trabalha no sentido de evitar que isso aconteça. Então a gente não só conserta, como a gente mantém esterilizado. Falei, caraca, me pegaram. De fato, você tem o que é valor e entrega para o cliente final decomposto num sentimento de missão para cada um daqueles indivíduos, que sabe exatamente como a sua tarefa impacta no resultado final. Então, quando a gente pensa em meritocracia em empresas complexas, em empresa de processo contínuo, a meritocracia ela tem que ter essa cara. Eu não tenho que estar avaliado em relação ao resultado num sentido genérico, mas como a partir da exímia execução da minha tarefa, eu consigo contribuir para a excelência do conjunto. Culturas de alta performance têm muito essa cara. Eu tenho uma coalizão interna, com todo mundo claramente orientado para o cliente, mas o valor não é abstrato. O valor, ele está incorporado, ele está embedded, ele está ali conectado com o fazer das pessoas o tempo inteiro. Agora, para que eu tenha isso, o que é que as pessoas disseram? Que o suporte da liderança e a credibilidade da liderança é enorme. Então, tem algumas coisas curiosas que eram fatores críticos de sucesso. Por exemplo, embora o hospital seja filantrópico, ele também é um dos hospitais mais caros do país. Eu fui perguntar para as pessoas, mas espera aí, não tem um contrassenso aqui?
Ou vocês são um hospital Robin Hood, tira dos ricos para dar para os pobres? E eles disseram, não. Nós damos muito para os ricos para poder dar mais para os pobres. Nós temos uma clientela que remunera o nosso trabalho bem e justamente, e com o lucro que nós oferimos disso, nós conseguimos atender os pacientes SUS, por exemplo, de cirurgias complexas. E as pessoas diziam com muito orgulho que é o seguinte, nós somos muito bons em gestão aqui, porque você vai ver que a gente usa muito material caro, sondas, drenos, todo esse material que usa no paciente, mas nós usamos isso porque tem um impacto positivo na recuperação do paciente. E isso é tão verdade que isso não é um luxo, que a liderança do hospital diz, se tem que ser usado num paciente rico, tem que ser usado num paciente pobre. E nunca ninguém viu nesse hospital tratamento diferente por posição social. Então, esse tipo de coisa criava esse senso de comprometimento com a missão e fazia com que as pessoas se sentissem parte de um acordo em que tinha muita transparência e muito compromisso da liderança. É claro que não é perfeito, como eles mesmos diziam, tá? É uma sociedade humana. Mas, em termos de cultura, foi o alinhamento mais perfeito que eu encontrei no Brasil. E o que acontece é quando você ia medir a distância de poder, você via que eles tinham conseguido obter uma redução significativa de distância de poder. Uma coisa que nos chamou muita atenção foi quando a gente entrevistou um grupo de assistentes de enfermagem que tinham ido fazer uma pesquisa para saber como se dava a assistência de enfermagem no hospital de referência dos Estados Unidos. Falei, mas peraí, vocês mandaram um assistente de enfermagem? Por quê? Isso é um contrassenso no Brasil. Por que você mandou para fazer uma pesquisa dessa um grupo de nível médio? Eles disseram, pela razão muito simples, quem mais entende de assistência de enfermagem é o assistente de enfermagem. Então era ele que tinha que fazer essa visita de benchmark. Quando nós fomos entrevistar os assistentes de enfermagem, nós dissemos, e aí, eles são muito melhores, estamos atrás, o que vocês viram? Eles disseram, o hospital jogou dinheiro fora. Nós somos muito melhores aqui. Falei, caramba, como assim? Eles disseram, eles tinham caso de infecção por bactéria multiresistente na UTI lá, e nós não temos aqui. E esse tipo de caso de infecção por bactéria multiresistente é incompetência da assistência de enfermagem. Eu falei, ué, como assim? Nós ficamos observando o trabalho dos assistentes de enfermagem deles e eles cumpriam todos os protocolos. Chegavam no leito do paciente, trocava a luva, pegava o prontuário do paciente, via ali, aplicava os remédios, não sei o que, pegava uma caneta no bolso, preenchia o prontuário, colocava de volta, ia na cama do lado, trocava a luva, pegava a caneta e não percebiam que a caneta era um elemento contaminante. Nós não fazemos isso nunca aqui. Cada protocolo tem a sua caneta e cada caneta está esterilizada. O que acaba acontecendo é, eles conseguem capturar a inteligência em todos os níveis da organização. E como está muito claro qual é a missão e a visão ali, e as pessoas estão empoderadas para pensar junto, faz todo sentido você ter disciplina operacional para cumprir aquilo. Você não consegue delegar para o nada, não tem um hospital que está te impedindo de trabalhar direito. Se o paciente morrer, você está diretamente implicado, é responsabilidade sua. E você faz parte de uma equipe que está o tempo inteiro pensando qual é a nossa responsabilidade e como é que nós conseguimos fazer isso com um nível de maestria máxima. A redução da distância de poder, então, ela é fundamental para que essa coordenação horizontal se dê. E isso é possível fazer mesmo em países de alta distância de poder. E se você for ver a origem desses assistentes de enfermagem que estão no Einstein, muitos deles são da comunidade de Paraisópolis, são jovens que foram educados nos projetos de responsabilidade social que eles fazem lá. Então, é a mesma mão de obra, com a mesma origem, que muitas empresas dizem, não dá para fazer um trabalho de qualidade porque o governo não educa, porque a família não educa, porque vem para a gente já malhado. Ricardo, eu tenho a seguinte dúvida. Eu estou há 1 ano e meio tentando fomentar uma cultura diferente da que eu observo na equipe que eu trabalho. Eu estou quase chegando à seguinte conclusão, de que eu não vou conseguir
ter resultado, ou pelo menos não conseguir ter um resultado além do pouquíssimo resultado muito tímido que eu tive até agora, se não for uma coisa institucional, como é no Albert Einstein, que é de toda a empresa. Se eu tentar numa unidadezinha de uma empresa gigantesca, como a que eu trabalho, na verdade eu vou ficar nadando e não vou sair do lugar, porque na gerência ao lado vão ter práticas completamente diferentes que vão negar, muitas das vezes, muito do que eu pregava até um minuto atrás. Então, a impressão que eu tenho é que se eu surtir algum efeito, vai ser só em algumas pessoas, mas de uma maneira geral, o resultado vai ser sempre muito tímido. Nesse sentido, assim, eu não acredito muito que a mudança da cultura é possível, a menos que ela abranja pelo menos uma porção muito grande de uma organização. Se for um pedacinho pequeno, eu acho que é inócuo o esforço. Renato, eu não diria que o esforço é inócuo, é sempre possível trabalhar a influência, tentar influenciar a organização nesse sentido. Tem organizações que aprendem com melhores práticas localmente, porque tem um medo muito grande de fazer isso. O Brasil é uma cultura de baixa confiança e alta distância de poder. A liderança não faz esse movimento normalmente, porque tem certeza que não vai valer a pena, que o funcionário não vai corresponder ao esforço, que as pessoas não são capazes. A gente vê muito isso no Brasil, essa ideia de que o cara não é capaz, que ele está prestando atenção em outras coisas, que ele está afim do pagode no fim de semana, está preocupado se a mulher do vizinho está chifrando o vizinho ou não, e não está focado naquilo. Então, o pressuposto da incapacidade faz com que a liderança não se mova. Mas muitas vezes você se move por casos de melhores práticas. Se a organização tiver essa abertura, é possível trabalhar esse tipo de influência. Mas, de modo geral, a cultura muda de cima para baixo por conta da liderança. E aí é uma das questões de poder que a gente vai ter que endereçar, que é o seguinte. Eu vou contar para vocês um outro caso de consultoria, já tem muitos anos isso. Não vou dizer a empresa também, por uma questão óbvia. Essa situação já mudou muito, mas há muitos anos atrás, uma empresa brasileira de aviação estava passando por uma situação terrível no mercado nacional. O que acontece? Varig, VASP, Transbrasil falindo, você tinha Gol, TAM surgindo, uma competição bastante predatória, a percepção de que tinha que jogar os preços para baixo para aumentar escala, todo mundo brigando pelo mercado que as grandes estavam deixando. Uma empresa chega naquele momento e diz o seguinte: cara, eu não estou aguentando a concorrência com base em preço, meus custos não permitem isso, e de fato eles estavam achando que o concorrente estava jogando o preço para baixo do custo, justamente para quebrá-los e ficar numa posição monopolista no mercado. Então, eles achavam que o concorrente estava com uma arquitetura financeira que permitiria pagar no futuro quando conseguisse melhorar o preço, porque o principal concorrente quebraria. O presidente dessa empresa disse o seguinte: o meu lucro líquido está tão baixo que se no ano passado eu tivesse dado uma Coca-Cola a mais por passageiro, eu não teria lucro líquido nenhum. Então, estava trabalhando com margens muito apertadas. Essa empresa era muito boa de manutenção, então o que eles pensaram? Eu vou fazer um spin-off da minha área de manutenção e vou tentar criar uma grande empresa de manutenção de aeronaves, para ver se eu consigo fazer no Brasil o processo de manutenção de todas as empresas aéreas internacionais que vão para a América Latina. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ganhar muito mais aqui e com isso eu vou conseguir aguentar essa crise na aviação fazendo esse trabalho de manutenção. A estratégia parecia brilhante naquele momento e eles foram tentar implementar. Bacana. Como é que eles fizeram? Eles contrataram uma multinacional de consultoria para fazer um dimensionamento das equipes. Essa multinacional veio, olhou qual eram os fluxos de voo, quantos aviões pousavam em cada aeroporto, qual era a frequência disso, e com base nisso, e com base no benchmark internacional, definiram as equipes. Legal. Se coloca esse número de pessoas nas equipes, o negócio parecia perfeito. Passa um ano, os resultados não vêm. E aí eles nos contrataram, na verdade, para pensar um pouco como é que a gente podia motivar os empregados a colaborar melhor. E eles disseram: há um problema de valores aqui. As pessoas não têm senso de compromisso, não têm senso de urgência, não têm foco em resultado.
a empresa passando por uma crise, em vez das pessoas ajudarem, a gente não consegue ver o resultado por todo esse trabalho. Nós fomos lá ouvir os funcionários. Fizemos um monte de grupos focais, fomos ouvir as pessoas para tentar entender o que estava acontecendo. Quando a gente falou com esse funcionário de chão de fábrica, eles diziam que eles eram muito bons tecnicamente. Eu falei, mas peraí, se vocês são tão bons tecnicamente, por que o resultado não vem? Por que esse plano estratégico não consegue se desdobrar em planos táticos e operacionais adequados? Eles disseram, por uma razão muito simples, ninguém veio falar com a gente e ninguém ajuda a gente a resolver os problemas. Chamaram uma consultoria multinacional que dimensionou o tamanho das equipes acreditando em dado de papel. Os caras estão achando que estão na Alemanha, que estão na Suíça, que se diz que pousam um avião a cada hora, pousam um avião a cada hora. Aqui tem um monte de atraso, tem um monte de aeroporto nosso com pista curta que não dá para pousar com chuva, tem aeroporto daqui a pouco não dá nem para pousar com sol, tem um monte de problema acontecendo e tem muito atraso. Então tem horas que não tem avião nenhum no aeroporto e a gente não tem o que fazer, e tem horas que essa equipe que foi desenhada para atender um avião tem que se desdobrar em 2 ou 3. Aí nós temos que pegar essa equipe e dividir em 3. A gente já não tem a equipe completa por avião. A gente não tem 3 jogos de ferramenta. A gente tem um jogo de ferramenta porque é planejado para um avião ao mesmo tempo. A gente fica correndo de um avião para o outro para ver se o colega terminou de usar a ferramenta. E a gente faz isso com o comandante dizendo que vai ter que dar ordem de decolagem, quer a manutenção libere ou não, porque é uma meta de reduzir os atrasos. Caraca! Quando a gente viu isso, a gente falou, mas peraí, o supervisor não sabe disso? Não sabe, nós falamos com ele. Vamos lá falar com o supervisor, e aí? Você não está vendo esse problema? Você não passou para cima? Você não falou com o coordenador? Não, falei, mas o coordenador disse que eu sou fraco e tem que ter mando, que peão é assim mesmo, só reclama, que eu sou pago para trazer solução, não sou pago para trazer problema, que eu emprenho pelo ouvido, que eu dou papo para peão. Então... o coordenador virou para mim e falou, dá teu jeito, camarada, que você é pago para isso. Se você não sabe mandar, me avisa que eu vou arrumar quem saiba. Legal. Aí, do gerente para o coordenador, como é que está a implantação tática e operacional? Não, legal, está tudo funcionando bem, blá, blá, blá. Quando nós levamos esse diagnóstico para a diretoria, os diretores perguntaram, nossa, mas... quem pode ser tão idiota de sacrificar um plano tático e operacional desse, tão relevante para a organização, por economias tão pequenas? Por que isso não subiu? Quem tomou essa decisão? Como é que essa situação se consolidou? Ninguém tomou essa decisão. Isso é o tipo do desempoderamento que ocorre em sociedades de alta distância de poder. Você não pode levar notícia ruim para cima. Você gerencia aquilo que pode ser colocado na mesa. Então, você trabalha com muita informação imperfeita. Você não peita o outro na reunião, porque senão fica parecendo que você não gosta dele, que você está puxando o tapete dele. E os problemas na base vão se colocando. Essa empresa fez um benchmark com a Lufthansa e falou, nossa, a Lufthansa consegue resultados excepcionalmente melhores do que a gente com a mesma mão de obra. E chega à conclusão, são alemães. O problema aqui está na nacionalidade ou está nas formas de coordenação? A Alemanha tem muito menos distância de poder e o técnico tem muita voz. O papel da excelência da execução é forte na qualidade técnica dos alemães. Então, nós silenciamos essa base. Se a distância de poder fosse menor e essa base estivesse mais alinhada, a qualidade e a velocidade da implementação tática e operacional teria sido outra. E aí entra naquela questão que você fala, né, quando você diz, não dá para fazer isso ali localmente. De fato, por exemplo, o poder que um supervisor ou um coordenador teria para fazer diferença com a equipe dele é mínimo, porque você tem isso rodando em diferentes turnos, você tem múltiplas equipes em diferentes aviões. Quem tem poder para fazer essa transformação é quem está em cima, porque para mudar isso eu preciso ter acesso aos recursos materiais e políticos necessários para fazer diferença ao nível da atividade humana concreta.
Essa é a definição de poder de Giddens, que eu acho que é a mais se aplica na hora que a gente pensa no empoderamento da base nas empresas brasileiras. Giddens diz de uma maneira muito clara: poder é acesso a recursos materiais e políticos para fazer diferença ao nível da atividade humana concreta. Se você não tem isso, você está absolutamente silenciado. O que é recurso político? É poder de voz. É poder de influência, é você poder colocar esse assunto na mesa, é você poder puxar essa pauta. Então, a cultura brasileira, como conjuga alta distância de poder com baixa confiança e foco no curto prazo, ela tende a gerar esse tipo de ordenamento burocrático. Então, você tem uma estratégia linda, mas uma dificuldade enorme com a disciplina tática e operacional de implementação. Mas esse problema não é difícil de resolver, se a gente enfrentá-lo de frente. É possível, o caso Einstein mostra isso. O grupo VEG de motores também, uma curta temporada lá mostra que eles conseguiram com os comitês reduzir enormemente a distância de poder e eles trabalham de uma maneira muito alinhada. Uma coisa incrível, que eu conheci uma escola pública aqui no Rio, que tem uma liderança, uma diretora fantástica, que conseguiu criar um alinhamento, ela conseguiu fazer um team building com os professores, e embora eles sejam uma escola com uma estrutura física muito ruim, afastada dos grandes centros, está lá em Miguel Pereira, perto de comunidade violenta, eles têm tido resultados excepcionais numa comparação com a rede. O que acontece é que essa diretora, ela tem o nível de poder adequado para criar essa coalizão na escola dela. Ela tem o espaço para fazer isso. E o resultado é absolutamente surpreendente. Tem outras escolas na rede estadual com essa característica. E aí você percebe o quanto você consegue de resultado quando você reduz a distância de poder e cria esse alinhamento horizontal. É uma coisa bastante curiosa, você consegue resultados excepcionalmente melhores com o mesmo volume de recursos. Você acha que é possível, ou até onde você pode trabalhar cultura em casos que você não tem, de repente, uma liderança como essa diretora, assim, a melhor liderança possível? Você tem uma liderança que às vezes é aquela que dá para ter naquele momento. E aí, dá para fazer alguma coisa ou não? A liderança realmente é crucial nesse tipo de transformação. Então, você pode sempre fazer o seu trabalho da melhor maneira. Aí entra a questão da consciência profissional e do nível de autonomia de cada um. Eu trabalhei na Santa Úrsula quando ela entrou no processo de quebrar. Teve uma época que eu tinha um aluno em sala de aula. Mas eu preparava a aula e fazia o meu trabalho como eu tinha que fazer, mesmo com um único aluno em sala de aula. Né? Tinham professores que perdiam a motivação e você não tinha como equilibrar esse jogo. Você começa a ficar com um quadro muito fragmentado. Ou então com a situação que o Renato trouxe. Um cara faz, o outro não faz com a sua equipe. Você acaba criando subculturas e feudos de poder que dificultam enormemente essa coalizão interna. Então, é por isso que a literatura diz que cultura e liderança são duas faces da mesma moeda. É muito difícil você orquestrar um todo complexo sem uma liderança repartindo o poder, empoderando a base, mas isso precisa ser feito com método. Senão a gente não está delegando, a gente está delargando. E a questão que a gente vai endereçar na próxima aula é exatamente essa questão da sustentabilidade em gestão. O que é delegar como forma de garantir a sustentabilidade da gestão, a entrega renovada de valor, criando uma cultura de alto desempenho. E o oposto disso seria, então, centralizar e tentar fazer isso por comando e controle, que você não consegue. Gente, ficou claro por que a cultura permite captura de inteligência e gestão do conhecimento? Ficou clara essa relação? A gente vai mergulhar mais nessa questão da relação da cultura e do poder, né, na aula que vem, e a gente vai estar focando isso na questão da sustentabilidade, não só do negócio,
mas na sustentabilidade pelo princípio do triple bottom line, econômica, social e ambiental, porque isso também tem muito a ver com os valores e a liderança em cada organização.